No dia do divórcio, meu ex-marido me estendeu um cartão bancário como se fosse uma esmola. Humilhada, joguei aquele pedaço de plástico no fundo de uma gaveta e não toquei nele por 7 anos. Quando finalmente fui ao banco para encerrar a conta, a gerente me disse algo que fez minha visão escurecer. Mas antes de começarmos, compartilhem, por favor. De onde vocês estão nos ouvindo e qual a idade de vocês? Fico sempre feliz em saber quem está comigo agora. Tenham uma boa audição. Mas isso aconteceria muito depois. Naquele momento, no final de junho, Heitor Guzmão estava sentado no corredor de um centro oncológico em São Paulo, observando a garoa fina e gelada escorrer pelo vidro da janela, desenhando caminhos tortuosos. Os resultados da ressonância magnética descansavam sobre seus joelhos. 3 folhas de texto denso, das quais ele entendeu o principal. Câncer na coluna, estágio terminal. As metástases já haviam se espalhado pelo corpo como rachaduras em gelo fino. O oncologista, um homem não muito jovem e com uma barba bem aparada, falava algo sobre cuidados paliativos e a qualidade do tempo restante, mas Heitor quase não o ouvia. Em sua cabeça batia apenas um pensamento, estranho e absurdo para alguém que acabara de receber uma sentença de morte. Eu vou mudar muito fisicamente? Ele interrompeu o médico. Vou ficar com cara de quem está morrendo? O oncologista calou-se, visivelmente surpreso com a pergunta. Depois assentiu lentamente e começou a enumerar. Queda de cabelo pela quimioterapia, perda de peso até a caquexia extrema, dependência de bomba de morfina. Provável paralisia dos membros inferiores perto do fim. Entendi, disse Heitor, levantando-se e guardando os papéis no bolso interno do paletó. Obrigado, doutor. Você precisa conversar com a família. Tem esposa? Filhos? Tenho esposa. Filhos, não. Heitor já estava na porta, e sua voz soava distante, como se falasse de assuntos triviais, como o trânsito na Avenida Paulista ou a cotação do dólar. Até logo. Ele saiu para o corredor com aquele cheiro forte de hospital, pegou o celular e discou o número de Aline, quando ela atendeu com seu tom caloroso e levemente preocupado. Alô, Heitor, meu amor? Ele sorriu. Os lábios se esticaram sozinhos, embora por dentro tudo tivesse virado pedra. Querida, as negociações vão se estender. Vou ter que ficar no Rio de Janeiro até amanhã. Os investidores chegaram e não posso deixá-los na mão. De novo? Na voz dela passou uma pontada de aborrecimento, que logo deu lugar à aceitação. Tudo bem, só não esqueça de comer direito. Nada desses lanches de aeroporto na correria. Prometo, te amo. Também te amo. Ele encerrou a chamada e ficou longo tempo parado à janela, olhando para a São Paulo cinzenta de julho, para os telhados molhados e os poucos pedestres lá embaixo. A decisão veio sozinha, não como uma iluminação, mas como algo inevitável, nascido de um conhecimento profundo, quase instintivo, sobre sua própria esposa. Aline Barreto era o tipo de mulher que desmaiava ao ver sangue. Quando 3 anos atrás ele se cortou com cacos de vidro no sítio, ela empalideceu tanto que ele teve que estancar o próprio ferimento com uma mão, enquanto a segurava pelos ombros com a outra para que ela não caísse. Ela levou 1 semana para se recuperar depois de assistir a um filme sobre doenças. Era um drama qualquer onde a heroína morria de leucemia. Aline ficou com os olhos vermelhos e estremecia a cada menção da palavra câncer. Se ela soubesse, largaria tudo. A carreira que estava apenas começando a construir depois da faculdade, sua vida, a si mesma. Ela passaria a trocar as fraldas dele, veria ele vomitar sangue à noite, ouviria seus uivos de dor quando a morfina parasse de fazer efeito. E essa imagem do marido apodrecendo vivo ficaria com ela para sempre. Heitor encostou a testa no vidro frio e fechou os olhos. Ele preferia morrer sozinho e amaldiçoado a permitir que ela vivesse esse inferno ao lado dele. As 3 semanas seguintes transformaram-se numa preparação febril. Heitor vendeu sua empresa de tecnologia, o projeto de sua vida, que ele erguera do zero começando numa sala apertada na Vila Olímpia, para um concorrente por 200 milhões de reais, quando o valor real beirava os 350. No meio empresarial paulistano, os boatos correram soltos. Guzmão ou tinha enlouquecido, ou estava atolado em dívidas de jogo, ou estava sendo chantagista por gente perigosa. Seu Heitor, o senhor tem certeza?
perguntou o advogado enquanto revisavam os documentos na sala de reuniões. Isso é um roubo à luz do dia. Tenho certeza. Heitor assinou a última página e sua mão tremeu. A doença já afetava a coordenação motora fina, mas ele disse que era apenas nervosismo. Preciso de liquidez agora. 30 milhões ele transferiu para os pais em Atibaia. Daria para o fim dos dias deles, mesmo que vivessem mais 20 anos. Os 170 milhões restantes foram depositados num cartão bancário de categoria premium, emitido em nome de Aline Barreto Guzmão. Depois, através de um conhecido produtor, ele encontrou uma jovem atriz, estudante do 4º ano de artes cênicas, daquelas que usam casacos de brechó e tomam café especial na Vila Madalena. 5 mil reais, disse ele no encontro num café na Rua Augusta. Por uma única cena, o papel é diamante de um homem rico. Ficar no carro com ar de indiferença, olhando o celular. A garota tinha cabelos longos, batom vibrante e aquele meio sorriso condescendente de quem tem certeza da própria beleza. Ela deu de ombros. Meia hora de trabalho por essa grana? Tô dentro. Uma condição, sem perguntas. Sem problemas? Heitor conhecia sua esposa com a precisão de um relojoeiro que desmonta um mecanismo que ele mesmo construiu. Aline era incrivelmente orgulhosa, apesar de toda a sua emotividade. Se ele simplesmente fosse embora sem explicações, ela sofreria, buscaria razões, se culparia, enlouqueceria com a incerteza. Mas se ele surgisse como um traidor cruel, que abandonou a esposa fiel por uma amante jovem e boêmia, ela mudaria a chave para o ódio. E o ódio funciona como um anestésico muito melhor do que o luto. O ódio não deixa a pessoa afundar na depressão. Ele te obriga a levantar de manhã para provar ao mundo e a si mesmo que você tem valor. E havia a jogada do dinheiro. Se ele dissesse a Aline que havia 170 milhões no cartão, ela jogaria o plástico na cara dele. O orgulho dela fisicamente não permitiria aceitar tal soma de um traidor. Por isso, ele diria que havia apenas 100 mil reais. Uma quantia ofensivamente baixa para o padrão deles, uma indenização patética que feriria seu amor próprio, mas que a faria guardar o cartão como um troféu, como um lembrete da canalice dele. O final de julho estava gelado, até para os padrões paulistanos. O céu sobre a cidade tinha a cor de asfalto molhado. Caía aquela garoa fina típica da terra da garoa, que penetra nos ossos em minutos. Aline saiu do prédio do fórum, apertando na mão a certidão de divórcio recém-emitida. Heitor estava encostado no capô de sua BMW preta. Um sobretudo de lã longo, preto até os joelhos, leve demais para a estação, caía bem nele, disfarçando o quanto ele havia emagrecido nas últimas semanas. Na mão, um cigarro fumegava, embora ele tivesse parado de fumar 3 anos antes. Ele deu alguns passos em direção a ela, tirou o cartão bancário do bolso e jogou-o aos pés de Aline, direto numa poça d'água suja. O cartão chapinhou na lama, respingando na barra do vestido dela. A senha é a minha data de nascimento. A voz dele estava desprovida de qualquer emoção, e isso foi o mais difícil de conseguir. Não desmoronar, não tremer, não se entregar. Tem 100 mil reais aí. Pega e some. Não apareça mais na minha frente. Considere isso o pagamento pelos anos desperdiçados. No banco da frente do carro estava a jovem mulher, a tal estudante de teatro. Um lenço de seda jogado displicentemente sobre os ombros. O olhar fixo no celular com uma expressão de tédio e superioridade. Heitor deu meia volta, entrou no carro e arrancou sem olhar para trás. Aline ficou parada sob a garoa fria e as lágrimas se misturavam com as gotas de chuva em seu rosto. Seu primeiro impulso foi pegar aquele maldito cartão e atirar nas costas dele, gritar que não precisava de suas esmolas, que preferia morrer debaixo da ponte. Mas as pernas não obedeciam e o orgulho já estava pisoteado. E não por ele, mas pela vida. Um quarto alugado num cortiço na Baixada do Glicério. Um emprego de vendedora numa loja de tecidos no Brás ganhando uma miséria. A mãe em Sorocaba precisando de dinheiro para remédios. Lentamente, ela se abaixou e pegou o cartão. Não por ganância, mas por outra coisa. Aquele seria seu troféu, a prova da crueldade dele. Ela nunca gastaria aquele dinheiro. Ela provaria que conseguia sozinha. Enquanto isso, no carro que virava a esquina da Avenida Ipiranga, acontecia algo muito diferente.
Heitor encostou no meio-fio e seu corpo foi sacudido por uma tosse profunda, que rasgava os pulmões por dentro. Ele pressionou um lenço branco contra a boca e o tecido tingiu-se de vermelho vivo. Ei, o senhor está bem? A atriz estendeu a mão para o ombro dele. Sai daqui, ele rouquejou. Vou transferir o dinheiro. Sai logo. A garota saltou do carro assustada, e Heitor ficou sozinho. Ele apoiou a testa no volante e discou o número de Pedro Siqueira, a única pessoa a quem contara a verdade. Ela pegou o cartão, disse ele com a voz estrangulada. Se abaixou e pegou. Achei que ia morrer ali mesmo, Pedro. Tive vontade de correr, abraçá-la, cair de joelhos e contar tudo, mas se ela sentisse como estou magro, se sentisse o cheiro de remédio, ela entenderia tudo. E aí teria sido tudo em vão. Uma semana depois, Heitor vendeu o carro, os relógios, os ternos, tudo o que o ligava à vida antiga. Através de um laranja, alugou uma kitnet num prédio caindo aos pedaços na região central. No mesmo quarteirão onde Aline morava, literalmente do outro lado da rua. Não era um apartamento, era um buraco. Paredes manchadas por infiltrações antigas, chuveiro que mal esquentava, cheiro de fritura e de mofo vindo dos vizinhos, um sofá-cama com as molas vencidas, uma mesa de plástico de bar, um banquinho. No parapeito da janela, enfileirava-se um exército de frascos alaranjados de remédios. Na parede, exibia-se o horário das injeções de morfina, escrito com pincel atômico direto no reboco descascado. E no canto da janela, numa base improvisada de madeira, ficava um binóculo. As lentes estavam apontadas para a janela de Aline, do outro lado da rua estreita. Toda manhã, lutando contra o piador que partia sua coluna ao meio, Heitor se arrastava até o banquinho e colava os olhos nas oculares. Ele via quando ela estendia roupa no varal improvisado da cozinha, quando saía para o trabalho abotoando o velho casaco bege, quando esperava o ônibus no ponto, encolhida de frio. No diário, ele escrevia: hoje a Aline cortou todo o cabelo. O corte curto a deixa parecida com a estudante por quem me apaixonei 10 anos atrás. O mesmo olhar. Ela está usando aquele mesmo casaco já faz anos. Por que não compra um novo? Eu dei o dinheiro. Meu Deus, como eu a amo. Certa vez, ele viu um homem de óculos se aproximar dela no ponto de ônibus e ajudar a pegar a bolsa que tinha caído. Eles trocaram algumas frases e Aline sorriu. Um sorriso educado, distante, mas ainda assim um sorriso. Heitor afastou-se do binóculo. Seus dedos tremiam, e não era pela doença, mas por algo mais antigo e irracional. Ele escorregou até o chão, socou o linóleo sujo e chorou como uma criança. Eu não tenho direito. Não tenho o direito de ter ciúmes. Eu mesmo a deixei. No diário, a anotação daquele dia dizia: se ele for um bom homem, que fique com ela. Eu vou morrer logo. Ela precisa de apoio. Mas por que dói tanto? Por que tenho ciúmes de um estranho quando eu mesma a entreguei? Você merece essa dor, Heitor. 150 metros através da rua separavam-nos geograficamente. A distância emocional, porém, era medida por um abismo de mentiras e mal-entendidos que nenhuma ponte poderia cruzar. Aline pensava que o ex-marido estava em algum lugar da Europa com a jovem amante, bebendo vinho numa varanda com vista para o Mediterrâneo e rindo da miséria dela. E ele apodrecia vivo a 3 minutos de caminhada, colado ao binóculo todas as noites quando a luz da janela dela se acendia. A última fonte de calor em sua escuridão que esfriava rapidamente. As semanas escorriam umas após as outras. E Heitor mergulhava cada vez mais fundo em sua estranha e doentia rotina de observador das sombras, que vê tudo, mas não tem o direito de intervir. Não tem o direito nem de lembrar que existe. Mas apenas olhar era pouco. Ele queria proteger, cuidar, amortecer as quedas onde quer que pudesse alcançar, mesmo que ela nunca soubesse. O primeiro telefonema de Pedro veio no início de setembro, quando uma frente fria atingiu São Paulo e o aquecedor elétrico da kitnet pifou de vez. Descobriram um tumor na tireoide da mãe dela. Disse Pedro sem rodeios. Precisa de cirurgia urgente. O convênio não cobre tudo. Precisa de 800 mil para o especialista e o hospital.
Heitor estava deitado no sofá afundado, coberto por 2 cobertores e o velho sobretudo, olhando para o teto onde as manchas de umidade formavam mapas de continentes desconhecidos. Cada movimento era um sacrifício. A coluna parecia um vergalhão em brasa cravado no corpo. Faça parecer um prêmio. Ele sussurrou com a voz rouca. Um sorteio ou um programa de auxílio saúde estadual. Faça ela pensar que ganhou. Pedro, faça isso. E que nenhum documento aponte para mim, nenhum papel, nenhuma assinatura. Uma semana depois, Aline recebeu uma carta oficial informando que fora sorteada num programa de apoio à saúde. Heitor viu pelo binóculo quando ela ficou parada junto à janela, apertando o envelope contra o peito e chorando de alívio, acreditando que a justiça divina existia, que lá em cima alguém olhava por ela. Ela não sabia que a sua justiça estava na rua ao lado, engasgando com tosse e sangue, observando-a através das lentes de um binóculo velho do exército. Em outubro, houve o acidente. Um playboy local, num carro importado amassado, bateu na scooter dela perto do trabalho e começou a fazer escândalo, ameaçando processar por um arranhão no para-choque, gritando sobre conhecidos na polícia e dizendo que ela pagaria o conserto pelo resto da vida. Heitor soube disso por Pedro, que monitorava a situação a pedido dele e na mesma hora tirou um maço de dinheiro debaixo do colchão. Ele guardava ali notas para emergências, porque já não conseguia ir ao caixa eletrônico sem ajuda. Suas pernas falhavam depois de 10 passos. 150 mil. Encontre alguém que resolva, faça esse sujeito ir até ela, pedir desculpas e pagar uma indenização. Talvez seja mais simples falar com o delegado, Heitor. Heitor ergueu-se nos cotovelos, e o movimento lhe custou 1 minuto de respiração pesada e chiada, enquanto pontos pretos dançavam em sua visão. Eu não estou perguntando o que é mais simples, Pedro. Estou dizendo o que é para ser feito. No dia seguinte, o sujeito realmente apareceu com um buquê e dinheiro vivo para o conserto e danos morais. Pálido e quieto, jurou que a culpa foi toda dele e que assinaria qualquer papel. Aline contou depois para uma amiga ao telefone. Heitor ouviu fragmentos pela janela aberta, quando o vento soprava na direção certa. Finalmente a polícia funcionou. Ainda existe justiça no mundo. Ele sorriu naquele dia, olhando pelo binóculo o rosto iluminado dela, e escreveu no caderno: Ela acredita na justiça. Deixe que acredite, isso é mais importante que a verdade. O caderno ele mantinha desde o primeiro dia naquele apartamento, preenchendo página após página com sua letra que piorava gradualmente. Chamava-se aquilo de contabilidade extraoficial. Ali entravam datas, somas, nomes de intermediários, esquemas e setas, mostrando por quem e como o dinheiro passava. Por quem ele arranjou a entrevista de emprego dela numa agência de turismo melhor. Foram necessários 3 telefonemas e a cobrança de um favor antigo dos tempos em que ele era o rei da TI. Quanto pagou ao síndico do prédio dela para não despejá-la quando ela atrasou o aluguel? Para quem ligou quando ela não saiu de casa por 3 dias e a luz da janela não acendeu? A luz dela não acende pela 2ª noite seguida, escreveu ele em novembro com a letra trêmula. As letras pulavam as linhas. Tudo se rasga dentro de mim. Liguei para o Pedro. Mandei ele levar algo para ela, mas incógnito, ouviu? Diga que foi a vizinha. Se ela souber que é meu, joga no lixo. Eu conheço a Aline. Deus, que não seja nada grave, que seja só uma gripe, que ela esteja só cansada. Pedro levou uma garrafa térmica com canja e remédios. Disse que era da Dona Maria do 4º andar, que tinha ficado preocupada com a falta de luz. Aline agradeceu, surpresa com a bondade da vizinha que mal conhecia. E a Heitor assistiu do outro lado da rua, enquanto ela tomava a sopa dele, sentada na cozinha com um cobertor nos ombros, e sentiu-se quase feliz. O quão feliz pode ser um homem que tem um fogo invisível corroendo suas entranhas? Aquilo não era contabilidade. Era uma crônica de amor escrita por uma mão moribunda em papel barato de caderno escolar. Em dezembro, a morfina parou de resolver. O organismo acostumara-se à dose, e não havia mais para onde aumentar. A dor tornou-se uma constante. Milhares de agulhas em brasa na coluna, dia e noite, sem trégua. Heitor mordia uma toalha enrolada para não gritar.
As paredes do prédio eram finas como papel. Os vizinhos poderiam ouvir, começariam as perguntas, os boatos no corredor, e cedo ou tarde chegaria aos ouvidos dela. De noite tive convulsões de novo. Ditava ele para Pedro, porque já não conseguia segurar a caneta. Os dedos estavam travados. Queria cortar minha perna fora, só para parar, mas aí eu ficaria ainda mais deformado. A Aline veria e teria nojo. Melhor aguentar. Escreveu? Chega. Pedro largou o caderno e sua voz falhou. Chega dessa loucura, Heitor. Liga para ela, um telefonema e ela vem correndo. Ela te amava, droga. Você está morrendo. Exatamente por isso. Não, Pedro. Exatamente por isso. Numa noite de febre alta, beirando os 40 graus, ele começou a chamar por ela no delírio. Lina, Lina, estou com frio. Me abraça. E estendia as mãos para o vazio, para o lado da cama onde ela costumava dormir, encolhida contra as costas dele. Pedro segurou-o pelos pulsos, tentando mantê-lo no sofá. Estou aqui. O Pedro está aqui. Aguenta firme. Está me ouvindo? Heitor agarrou o braço do amigo com uma força surpreendente para um moribundo. Os olhos turvos e febris clarearam por um segundo. Se eu perder o controle, sussurrou com esforço. Se eu tentar ligar para ela... Me dá um sedativo, ouviu? Me apaga. Eu não posso quebrar. Ela tem que me odiar. Só assim ela sobrevive. Me promete, Pedro. Eu prometo. Na última noite, uma tempestade de verão desabou sobre São Paulo, com chuva pesada e raios que iluminavam o quarto com clarões brancos e fantasmagóricos. O vento uivava nas frestas da janela, e lá embaixo um portão batia, marcando os segundos. Me ajuda a sentar, pediu Heitor. Pedro o ergueu com cuidado, ajeitando os travesseiros nas costas, evitando olhar para o que restara do corpo do amigo. Pele e osso. Heitor olhou através da rua. A janela de Aline estava escura, ela já dormia, sem suspeitar que aquela era a última noite. Tão frio, sussurrou ele. Eu quero ir para casa, mas não tenho mais casa. Eu mesmo vendi, eu mesmo a te expulsei. Pedro, eu sou um idiota. Você não é idiota. Você é o homem mais teimoso que eu já conheci. É a mesma coisa, Pedro, é a mesma coisa. Ao amanhecer, quando a tempestade cessou e os primeiros raios de sol romperam as nuvens cinzas, tingindo o céu sobre o centro de um rosa pálido, Heitor Guzmão partiu em silêncio. Sem agonia, como uma vela que chega ao fim. Seus olhos, até o último segundo, estiveram voltados para a janela do outro lado da rua, onde dormia a mulher que ele amara mais que a própria vida e de quem se escondera por meses a 100 metros de distância. Pedro cuidou da cremação conforme as instruções deixadas num envelope lacrado e depositou as cinzas num jazigo simples, no cemitério de Vila Formosa, entre túmulos modestos onde pouca gente trazia flores. Na placa, apenas o nome e as datas. Nenhuma frase de saudade, nada sobre amor. Heitor não queria que ela encontrasse aquele lugar e chorasse ali. Mas, ironicamente, daquela colina, viam-se as luzes distantes da cidade onde vivia sua esposa, que não sabia que se tornara viúva. 7 anos se passaram. Aline continuava morando no mesmo cortiço no centro. Apenas os vizinhos mudaram 2 vezes, e as manchas nas paredes cresceram. Ela trabalhava como administradora numa pequena agência de turismo, onde o salário era pouco, mas estável. A mãe em Sorocaba adoecera mais gravemente, e o dinheiro escoava para cuidadores e farmácia. Naquela manhã, o dono do imóvel deu um ultimato. Ou paga os 3 meses atrasados até a noite, ou amanhã suas coisas estão na calçada. E não me importa para onde você vai. Na carteira, ela tinha R$50 e algumas moedas, e então ela lembrou do cartão. 7 anos aquele retângulo preto ficou no fundo da gaveta, sob contas antigas e fotos de uma vida passada que ela não conseguia nem jogar fora nem olhar. Ela o pegava às vezes para apertar na mão, para lembrar da traição e de que tinha sobrevivido sem a esmola dele, e o devolvia, trincando os dentes. Mas hoje ela iria ao banco. Sacaria aqueles malditos R$100.000, encerraria a conta e fecharia essa página para sempre. Que o dinheiro pagasse a dívida do aluguel. O último presente do traidor, que ela aceitaria porque não tinha mais escolha.
A jovem atendente na agência da Avenida Paulista pegou o cartão com 2 dedos, mal disfarçando o desdém pelo casaco surrado da cliente. Começou a verificar a conta no sistema e, de repente, congelou. O rosto dela mudou. Incredulidade, choque, um susto genuíno. Como se tivesse visto um fantasma. Ela levantou-se num pulo. "Um momento, por favor", e correu para a gerência, batendo os saltos. Minutos depois, o gerente-geral apareceu, enxugando a testa com um lenço. "Prezada senhora Aline Guzmão, por favor, me acompanhe até lá, área VIP. Aceita um café, uma água?" Sentaram-na num sofá de couro, trouxeram um cappuccino em xícara de porcelana. O gerente sentou-se à frente, mexendo nos papéis, nervoso. "A senhora talvez não esteja a par, mas esta é uma conta de investimento especial, com reaplicação automática e juros compostos agressivos. Foi aberta há 7 anos em seu nome." Aline não entendia nada. As palavras chegavam abafadas. Resumindo, o gerente respirou fundo. Nesta conta, com os rendimentos, dividendos e a capitalização do período, o saldo atual é de 280 milhões de reais. O teto girou. As paredes se inclinaram. Um zumbido branco nos ouvidos abafou tudo. 280 milhões, não 100 mil, como ele disse ao jogar o cartão na poça. 280 milhões. Ela saiu do banco tonta e discou o número que um dia soube de cor, que aparecia em seus pesadelos nos primeiros meses. O número discado não existe ou está fora de área. Tentou 5, 10 vezes. Então buscou nos contatos antigos o número de Pedro Siqueira, o melhor amigo, padrinho de casamento. "Alô?" A voz era grossa, hostil, desconfiada. Ela se apresentou, disse que procurava Heitor, que precisava falar com ele urgente. Pausa. Uma respiração pesada do outro lado, como alguém tentando se controlar. E então a explosão. "Você, 7 anos. 7 malditos anos. E agora, que achou o dinheiro? Lembrou dele? Agora ele serve?" "Eu não entendo do que você está falando. Quer conversar? Vai conversar com ele no cemitério. Ele está morto. Morreu 3 meses depois do divórcio. Faz quase 7 anos que ele não está mais neste mundo." O celular escorregou dos dedos dela e caiu com um baque surdo na calçada da Paulista. A tela estilhaçou. Encontraram-se numa padaria em Pinheiros. Antigamente, ela e Heitor adoravam sentar ali no balcão, planejando um futuro que parecia infinito. Pedro estava acabado. Cabelos ralos, rugas profundas marcando o rosto, o olhar apagado de quem carregou um fardo pesado demais por tempo demais. Acendia um cigarro atrás do outro, ignorando a proibição até o garçom reclamar. Diagnóstico: câncer na coluna com metástase. Estágio terminal, 3 ou 4 meses no máximo. Pedro falava olhando para a mesa. Venda da empresa a preço de banana só para ter liquidez rápida. A atriz contratada por R$5.000 para fazer cena de amante na frente do fórum. O apartamento alugado de frente para sua janela. O binóculo. O caderno com anotações de cada sorte sua, de cada milagre que ele comprou com o dinheiro dele. Ele me disse... Pedro soltou a fumaça. "Minha Aline é teimosa. Ela vai preferir passar fome a pegar dinheiro de um traidor. Mas se ela guardar o cartão como lembrete do meu ódio, um dia vai precisar e aí estará protegida. Ele apostou comigo que você não gastaria 1 centavo. E estava certo. Ele te conhecia melhor que você mesma. Me mostre esse apartamento", disse ela com a voz falha. "Eu preciso ver." Foram para o centro, para o mesmo quarteirão onde ela vivera todos aqueles anos. Pedro guiou-a pelo corredor escuro, cheirando a umidade. Subiram a escada encardida, abriram a porta de número 38. Por dentro, parecia uma cela, não uma casa. O sofá rasgado, a mesa de plástico manchada, o banquinho junto à janela, polido pelo uso. Na parede, o horário das injeções escrito a marcador. No canto, caixas vazias de remédio, seringas velhas e o binóculo no parapeito. Aline levou-o aos olhos e viu sua própria casa, sua cozinha, seu varal. Ele esteve ali, o tempo todo ele esteve ali, a 100 metros dela. Ela caiu de joelhos no chão empoeirado e gritou. Chorou como não chorara em 7 anos, sem se conter, sem vergonha.
Nas noites em que ela o amaldiçoava na cama, desejando a ele todo o mal do mundo, ele estava a 100 metros, mordendo uma toalha para abafar os gritos de dor. Pedro esperou em silêncio. Depois, tirou do bolso o caderno velho e um pendrive. É o diário dele. E tem um vídeo. Ele gravou pouco antes do fim, quando ainda conseguia falar. Entregou-lhe também um envelope branco, amarelado pelo tempo. Nele estava escrito apenas uma palavra com letra trêmula: esposa. Foram para a casa de Pedro, um apartamento pequeno na Vila Madalena. Pedro ligou um notebook antigo, espetou o pendrive, abriu o arquivo para Aline e foi para a varanda fumar, deixando-a sozinha. Na tela apareceu um homem irreconhecível. Caveira coberta de pele cinza, cabeça raspada, clavículas saltadas sob a camisa branca. A mesma que ela lhe dera de aniversário anos atrás. Mas os olhos eram os olhos dele, castanhos, cheios de amor e dor. Oi, Aline. Oi, minha ex-esposa teimosa. A voz era fraca, pausada pela dor. Se você está vendo isso, o mato na minha cova já deve estar alto. E o Pedro finalmente criou coragem para te contar. Acho que estou parecendo um fantasma, né? Pedi pro Pedro passar uma base na minha cara, mas ele não leva jeito, fiquei parecendo palhaço de velório. Não se assuste, tá? Ele tentou sorrir e foi um sorriso torto. Sofrido. Mas era o sorriso dele. Ele falou por muito tempo. Contou do diagnóstico, da chuva na janela do hospital. Da decisão de mentir. Aquela garota no carro, a atriz, R$ 5.000 pela cena. Foi barato, né? Ela nem sabia de nada. Assim que viramos a esquina, vomitei sangue no carro. Tive que mandá-la sair correndo. Só não chora, disse ele no vídeo, e a voz dele embargou. Quando você chora, seu nariz fica vermelho e os olhos inchados, e amanhã você tem que trabalhar. Gaste esse dinheiro, Aline, viaje, coma bem, compre um casaco novo, pelo amor de Deus. Eu odiava aquele bege. Vá para o Nordeste, a gente sonhava com a praia, lembra? Ele parou, respirou fundo e sussurrou: encontre um homem bom. Você é jovem, linda. Não fique sozinha. Só não aceite migalhas. Você merece mais do que eu pude dar. E então fez a promessa. Se existe algo depois, eu vou me cuidar. Vou fazer exercício, parar de fumar, ficar forte de novo. E vou te esperar. A gente vai viver a vida que não deu tempo, até os 99 anos. Eu vou te esperar no fim da estrada, Lina. Não tenha pressa. Viva muito, viva feliz por nós dois. E quando chegar lá, você me conta tudo o que viu. Combinado? A tela escureceu. Na manhã seguinte, Pedro a levou ao cemitério na Zona Leste. Um mar de túmulos anônimos. A cova de Heitor não tinha mármore, nem grade. Só a placa de metal e o mato crescendo em volta. O contraste era violento. O homem que lhe dera quase 300 milhões estava enterrado como um indigente. Aline caiu na terra, arrancando o mato com as mãos nuas. Aqui está o seu dinheiro. Ela tirou o cartão preto da bolsa e jogou sobre a terra. Pega os 280 milhões. Compra uma cova decente. Por que fez isso comigo? Por que não me disse? Ela gritou até ficar sem voz. Quando se acalmou, Pedro disse: ele escolheu esse lugar porque daqui dá para ver as luzes da cidade. Queria ficar perto de onde você estava. Ela pegou o cartão de volta, limpou-o no casaco e guardou. Não devolveria, nem recusaria. Viveria de modo que o sacrifício dele tivesse sentido. Uma semana depois, foi a Atibaia visitar os pais de Heitor. A casa antiga, as árvores no quintal. Dona Zenaide abriu a porta e quase desmaiou. Meu Deus, Lina, você... Eu sei de tudo, Dona Zenaide. O Pedro me contou. Choraram os três abraçados na varanda. Pela primeira vez em 7 anos, o luto era compartilhado. Ele veio aqui se despedir, contou a mãe. Ajoelhou aqui mesmo e pediu perdão por ir embora antes, por nos obrigar a mentir para você. Disse que se contássemos, você viria correndo ver ele morrer e ele não suportaria ver você sofrer. Aline cuidou deles, reformou a casa, contratou enfermeiros. A notícia da fortuna espalhou-se. O telefone, mudo por anos, não parava. Parentes distantes que negaram ajuda para remédios agora pediam milhões para investimentos. Amigas que sumiram quando ela virou vendedora agora queriam almoçar.
Esse dinheiro não tem cheiro de perfume, respondeu ela a uma prima que pedia dinheiro para a dívida de jogo do filho. Ele tem cheiro do sangue e da dor do meu marido. Ele morreu sozinho num quarto imundo para que eu pudesse viver. Não vou dar um centavo para quem cuspiu em mim quando eu estava no chão. Ela criou uma fundação. Metade do dinheiro foi para ajudar pacientes oncológicos terminais que não podiam pagar por analgésicos. Cada ampola de morfina comprada era um pouco menos de sofrimento no mundo, uma continuação de Heitor. Em maio, Fernando de Noronha. O pôr do sol tingindo o mar de dourado e púrpura. Aline estava sentada numa mesa de restaurante à beira-mar. 2 copos de vinho. Um para ela, outro para a cadeira vazia à sua frente, onde estava pendurado o velho suéter dele. O cartão preto estava sobre a mesa. Está vendo? Disse ela suavemente para a cadeira vazia. Estou gastando seu dinheiro. Hotel de luxo, vista para o mar. Comprei o vestido vermelho que você gostava. Ainda me visto meio mal por hábito. 7 anos não somem assim, mas estou tentando. Você ia reclamar, eu sei. O vento bagunçava seus cabelos. No dedo, a aliança que ela nunca tirara. Não casou de novo. Houve tentativas, mas ninguém se comparava. O amor que ela vivera fora profundo demais, real demais. Ela levantou-se e caminhou pela areia. Sua sombra na praia era longa e solitária, mas não curvada. Heitor a esperava no fim da estrada, em algum lugar onde o sol toca o mar. E um dia, daqui a muitos anos, depois de viver plenamente, ela iria até ele e contaria tudo o que viu. Mas por enquanto ela vivia por ela e por ele.